O tema de hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a felicidade não é desse mundo. Depois, se alguém quiser dar uma estudadinha em casa. Então, desde que a gente é criança, a gente assiste os filmes da Disney, contos de fadas, a gente vê lá no fim, e viveram felizes para sempre. E quando a gente pergunta para qualquer pessoa, o que você quer da sua vida? Cada um tem um sonho, mas em comum todo mundo quer o quê? Ser feliz. Ninguém vai falar, eu quero uma vida infeliz. Todo mundo tem essa aspiração em comum. E nós fomos criados com esse fim também pelo Pai Maior, porque o nosso fim é sermos perfeitos e logo sermos felizes. Mas a gente ouve muitas dessas exclamações. Eu não sou feliz, eu vim ao mundo só para sofrer, a felicidade não foi feita para mim, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu ligo a televisão, só tem desgraça, esse mundo está perdido. Parece que a felicidade está tão distante da gente, porque a gente só vê isso, e a gente olha para o nosso interior e também não está feliz. E confirmando o que muitas pessoas pensam, elas começam a ver, nossa, quanta tragédia, parece que nunca o mundo esteve pior. Aí a gente tem como exemplos que as pessoas dão, enquanto em um lugar está tendo alagamentos, deixando várias famílias desalojadas, famílias que perdem seus entes queridos, em outros tem a seca. Aí também teve a pandemia do coronavírus, que foi uma época terrível. A gente falou que nunca pensou em passar por algo do tipo, nunca pensou que a gente ia sofrer tanto nessa pandemia. Tantas pessoas que faleceram, tantas empresas que foram à falência. E também nós vemos o que o pessoal fala, que é a dissolução da instituição família, que os valores já não são mais os mesmos, que não tem mais o pai, a mãe, as crianças. E a gente começa a ver todas essas desgraças e muitas outras. E aí dá a impressão que realmente o mundo está perdido e que o mundo é um lugar péssimo e infeliz. Mas aí a gente para e pensa, o que é a felicidade? Qual que é o significado dessa palavra? Se a gente fala que a gente quer ser feliz, a aspiração de todo ser humano é ser feliz, mas o que é essa felicidade? Para a pessoa que está desempregada, a felicidade é arrumar um emprego, ter a carteira assinada. Para a pessoa que mora de aluguel, a felicidade é conquistar a casa própria. Para o estudante, a felicidade é passar no vestibular, no tão sonhado curso que ele quis fazer. Para o doente, é a saúde. E para mim, o que é a felicidade? Eu posso não estar em nenhum desses momentos, mas o que é essa felicidade? De acordo com o dicionário, a felicidade é o estado de quem é feliz, um sentimento de bem-estar e contentamento. Alguns filósofos associam a felicidade com o prazer, com sentimentos e emoções. E dentre esses filósofos, tem o Aristóteles, que fala assim, que felicidade é o equilíbrio e a harmonia e a prática do bem. A definição do Aristóteles começa um pouco a chegar mais próxima do que a gente entende na doutrina espírita. Por isso até coloquei a foto dele ali, que eu já virei fã dele. E aí a gente pode pensar que a felicidade é o quê? Uma vida tranquila, sem problemas. Felicidade é eu viver, nossa, não aconteceu nada de ruim na minha vida, eu sempre fiquei aqui, vim, passeei, não teve nada de acontecimentos. Mas será que é só isso? Eu passar pela Terra, não acontecendo nada na minha vida, não tive nenhum problema, não tive nenhum desafio, eu só vim aqui, dei uma passeadinha e fui embora. Será que com isso eu vou aprender alguma coisa? Será que isso é suficiente para me deixar feliz? E no Evangelho tem assim, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. As pessoas podem falar, eu não sou feliz porque eu já sou idoso, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia quando eu era mais jovem,
eu não tenho mais a mesma disposição. Mas aí o jovem fala, mas eu não tenho nada ainda na vida, eu não conquistei nada, eu sou muito jovem, também não é feliz. Então, nem a juventude, nem o poder, nem a riqueza, tem muitas pessoas na riqueza que também são infelizes. Tem tudo, materialmente falando, que alguém sonharia em ter e a pessoa não é feliz. A pessoa poderosa também muitas vezes não é feliz. E quais serão os motivos da nossa infelicidade? Por que a gente vive nesse tempo todo reclamando? Um deles é a comparação. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a do outro. Aqui, por exemplo, quem olha o gramado, olhando o gramado de um, lá tá bonitinho, tudo, mas se eu olhar de lá para cá, eu posso ver só as flores. Eu não vejo que a grama do vizinho ali tem uma parte que está falhada. E aí eu penso, nossa, a grama do vizinho é mais verde, o gramado do vizinho tem mais flores. Mas será que o vizinho não cultivou melhor a grama, ele não cuidou melhor da grama, ele não dedicou seu tempo para fazer aquilo crescer? E assim é a nossa vida, não adianta a gente ficar comparando. Eu seria feliz se eu fosse que nem tal pessoa. Olha tal pessoa, tem uma família maravilhosa, é bem sucedida, ela tem tudo. Olha onde eu moro. Então a gente começa a comparar a nossa vida com a dos outros. E aí a gente gera um motivo de infelicidade, porque cada um é cada um tem as suas experiências, cada um está na vida que deveria estar. Um outro motivo é a ingratidão para com Deus. Eu viver reclamando. Eu reclamo da família que eu nasci, porque às vezes tem algum parente que me dá trabalho, eu tenho um irmão que dá trabalho, porque é a mãe, é o pai, é o filho. Eu começo a reclamar, ser ingrato. Ao invés de eu ser grato, primeiro pela oportunidade de reencarnar, que muitos estão esperando para isso e não conseguem. Depois a gente reclama do nosso corpo físico. Eu posso ter um corpo físico perfeito, eu desempenho todas as minhas funções, mas eu tenho aquelas gordurinhas que me incomodam. Eu queria ser igual tal pessoa. Eu queria ter músculo, aí quem tem músculo quer emagrecer. E aí a gente é infeliz por causa do nosso corpo, por causa da nossa altura, por causa da cor da pele. Eu reclamo se faz sol, porque nossa, que sol, que calor. Só que aí quando chove eu também reclamo, porque aí tá chovendo, vai ser ruim para eu ir trabalhar, eu não acho lugar para estacionar. Então a gente é ingrato muitas vezes para com Deus. A gente não consegue enxergar a dádiva da vida, a dádiva do sol, da chuva, de ter um corpo físico perfeito, de ter saúde. E muitas vezes a gente só dá valor a essas coisas quando a gente perde. A gente só dá valor à saúde quando a gente fica doente. A gente só dá valor ao nosso corpo quando a gente tem alguma coisa, uma doença, qualquer coisa que limite a gente um pouco de fazer o que a gente está acostumado. A gente dá valor à chuva quando a gente enfrenta uma seca igual a gente está enfrentando. Aí quando tem muita chuva a gente dá valor ao sol. Então a gente costuma ser ingrato. E além disso tem uma coisa muito importante que são os tormentos voluntários. São aqueles tormentos que a gente mesmo cria. Coisas que a gente faz se tornarem um problema para a gente. É esse pensamento aí que eu começo já a imaginar um monte de coisa e gerar uma situação que não tinha necessidade de ser gerada. Geralmente isso acontece porque eu acho que eu sou o centro do universo. Então eu sou a pessoa mais importante, então tudo vai ter que girar ao meu redor. Todo mundo vai ter que concordar com a minha opinião, todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que fazer as coisas do meu jeito. E aí se não fazem, se não acontece isso, eu fico atormentada, eu tenho um tormento voluntário. Aí eu começo a pensar, porque fulano acho que não gosta de mim, porque fulano passou na rua e não olhou na minha cara. Só que aí eu não penso que o fulano também é uma pessoa, que ele também tem problemas, às vezes ele nem te viu, às vezes ele está passando por uma situação difícil, ele está mais introspectivo. E aí eu até coloquei esse desenho aí, cuidado frágil, mas não é para querer dizer, a gente sabe que tem muitas pessoas que são frágeis emocionalmente, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser frágil demais, para não ser aquela pessoa mimizenta que qualquer coisinha
Ai, meu Deus, por que você falou isso para mim? Não, eu não merecia ouvir isso. Às vezes a pessoa nem falou, querendo ofender, para ela foi normal, mas eu me dou por tudo. Então eu criei mais um tormento. Aí eu fico pensando, ai, por que fulano falou isso? Não, amanhã eu vou responder, e fico pensando naquela situação. Às vezes era uma coisa tão pequena que ficou grande, aí eu estou infeliz porque tal pessoa falou isso. E eu acho que tudo e todos estão contra mim muitas vezes. Ah, se alguém não aceitou minha opinião é porque não gosta de mim, porque tem inveja de mim. E aí a gente vai pensando umas coisas que não tem necessidade. A gente cria o nosso próprio problema. E pensando nessa frase, sua mente, sua lente, lente escura, mundo escuro, lente clara, mundo claro. Como será que está a nossa lente? Como será que a gente está vendo o mundo? Será que a nossa lente está clara, está escura? E o que deixa a nossa lente escura? Então eu posso ter os dois tipos de lente para enxergar a vida e para enxergar o mundo. Eu posso ter essa lente embaçada aí, que precisa de alguns ajustes, ou eu posso colocar uma lente e ver tudo mais claro, tudo mais bonito na minha frente. E aí, ajustando um pouquinho a nossa lente, aí, dando uma limpadinha no nosso óculos, a gente começa a ver todas essas situações que eu falei no começo, as tragédias e tudo mais, de um outro ângulo. A gente pode começar a ver, por exemplo, a pandemia. Olha só, enquanto a gente ficava em casa, antigamente, antes de acontecer a pandemia, a gente estava no automático. Ia trabalhar, saía, voltava, tomava banho, ficava no celular, ficava em redes sociais e tal. Quantas vezes a gente deixou de conversar com a pessoa que estava ali do nosso lado? A gente era como estranhos para os nossos familiares, para quem mora com a gente. E a pandemia nos obrigou a ficar 24 horas dentro de casa. Então, a gente teve que resgatar esses hábitos de conversar, de tomar um café, porque a gente era obrigado a ficar junto. Uma hora enjoava de ver celular, uma hora enjoava de ver live. Então teve esse resgate, a gente começou a valorizar um pouco mais esses momentos em família, esses momentos entre amigos, quando a gente pôde reencontrar os familiares que não moravam na mesma casa, quanto foi gostoso. Então já foi um aprendizado para a gente, para deixar de viver no automático. E aí, vendo as enchentes, também que foi uma catástrofe, quantas pessoas se mobilizaram para ajudar, quantos profissionais oferecendo seus serviços gratuitos, pessoas do Brasil inteiro se mobilizando para ajudar. Então, um momento de solidariedade que às vezes fica esquecido, porque a gente não vê, estava tudo no automático, como eu disse. Sobre a pandemia também, a gente resgatou os hábitos de higiene, que às vezes nessa correria a gente nem tinha que ensinar a gente a lavar a mão, uma coisa que era para a gente saber desde pequeno. Então, precisou disso para a gente aprender a ter hábitos de higiene, retomar os hábitos de higiene em casa, com você mesmo, com as suas coisas. E também, esses momentos possibilitaram para a gente ter muitas facilidades. Hoje tem muito curso online, tem muita coisa que a gente pode fazer online, a gente aprendeu a fazer reunião online, coisas que a gente não fazia porque a gente não tinha tempo antes, que agora a gente pode. Às vezes você não pode se deslocar daqui para São Paulo para assistir um curso que você quer, mas tem online, você assiste. Então, olha a evolução. Até no aspecto profissional já tem muitas audiências, tem várias coisas que são feitas online. Então, olha como facilitou para a gente que andava com esse tempo tão apertado. Então, ajustando a nossa lente, a gente vai ver que não é só tragédia. Lógico, a gente não vai ser cego para falar, ai não, tá tudo lindo. Tem os problemas? Tem. Só que olha quanta coisa a gente pôde retirar desses problemas, dessas situações difíceis. E agora eu vou passar um vídeo para vocês do Leandro Carnal. Ele é um historiador, não tem nada a ver com o espiritismo, mas vejam a associação que ele faz. O que a gente pode tirar desse vídeo? Felicidade é presente. Eu sou feliz, mas é óbvio, tenho momentos tristes. Não sou perfeito, sou perfectível. Todos nós fazemos a pergunta, afinal, eu sou feliz? Não perca tempo em relações superficiais. As dores do mundo são muito maiores do que as minhas forças. Esse vídeo vai tratar exatamente da reflexão filosófica sobre a felicidade.
prazer carnal. Primeira questão muito importante para a gente pensar o conceito de felicidade. Não existe uma felicidade e ela não é universal. Ela varia naturalmente nas idades, nos gêneros, na geografia e no tempo. Varia ao longo da nossa vida. O que faz alguém feliz na infância ou na vida adulta? O que faz alguém feliz no interior da Mongólia ou em Nova York? O que faz alguém infeliz em São Paulo? A chuva forte, que pode ser boa para um agricultor de uma área seca. Vamos começar pensando. Eu não posso confundir felicidade com alegria e tristeza. Eu sou feliz, mas é óbvio, tenho momentos tristes. Alegria e tristeza dependem de coisas passageiras. Felicidade é algo maior e estrutural. Ser feliz não é rir o tempo todo. Ser feliz não é estar em êxtase absoluto 24 horas por dia. Isso é insuportável. Algo geral, mas prático para a gente poder dizer, sim. O tempo. Primeira questão sobre o tempo. A felicidade é presente. Excesso de foco no passado gera remorso e melancolia. Excesso de foco no futuro gera ansiedade. Existe o passado e ele habita na minha memória, é claro. O futuro sempre requer alguma estratégia. Porém, a felicidade é algo do aqui e do agora, um momento lúcido dentro do qual eu estou nesse instante com a minha vida. Pessoas que se preocupam demais com o que está por vir e as que enfatizam demais o que já ocorreu perdem o senso atual. Assim existe um primeiro exercício de felicidade, a consciência do aqui e do agora. Está almoçando com a sua família? Está namorando? Está vendo esse vídeo? Está lendo um bom livro? Entregue-se a isto. Viva! Concordando ou discordando, gostando ou não, esteja ali. Porque isso vai potencializar a experiência. A vida nos celulares contém uma armadilha. Ela vicia o cérebro na novidade e na mudança. Felicidade precisa de um treino de foco. Dante coloca na boca de uma alma do inferno a seguinte ideia: nenhuma dor maior do que recordar-se do tempo feliz na miséria. Com razão. A dor ocorreu? Ficar relembrando é atualizar a dor. Existem males possíveis no futuro? Claro. Sofrer por eles é torná-los reais já agora. Felicidade no aqui e no agora. Consciência. Nietzsche diz que existe um transbordamento, um existir fora da história. Quem não é capaz de repousar, ideia de Nietzsche, esquecendo todo o passado no umbral do momento. Quem não pode pôr-se de pé um instante, sem vertigem e nem temor, como uma deusa da vitória, não saberá que coisa é a felicidade e, pior ainda, não fará nada para dar felicidade aos outros. Devemos lembrar a tempo, diz o filósofo, para evitar cometer os mesmos erros e esquecer a tempo para não ficar preso ao passado de remorsos. Claro que isso é uma prática complexa. Eu falei do tempo. Segunda questão, o que eu posso mudar? Os estoicos, uma escola filosófica do mundo antigo, os estoicos diziam que eu devo enfatizar que há coisas que eu não posso mudar. Logo, não posso e nem devo sofrer por elas. Felicidade depende das minhas virtudes pessoais e não do mundo. As dores do mundo são muito maiores do que as minhas forças. O que está ao meu alcance e que eu posso mudar? Vamos pensar a morte. Eu não posso evitar a minha morte. Eu não posso evitar o dia que eu morrerei. Mas, pela prática estoica, eu posso fazer da minha vida um momento bom e pleno. Eu não evitarei a morte, mas eu farei uma vida muito melhor até lá, com tranquilidade. Princípio que os filósofos chamavam de ataraxia. Ou seja, não focar naquilo que eu não tenho condições de mudar. Focar no que eu posso. Não tenho todo o poder, mas tenho muito poder sobre mim e muito pouco sobre o mundo. Terceira questão. Felicidade implica autoconhecimento. Abandonar ilusões sobre si. Conhecendo a mim e praticando a virtude da justiça, socraticamente, aumentam minhas chances de viver uma vida feliz. Como nota o filósofo Julián Marías, no livro sobre felicidade,
Não existe um verbo para felicidade como existe para amar, por exemplo, mas existe a combinação de ser feliz. O bem supremo para Aristóteles é a felicidade. Logo, eu preciso ser feliz. Outra questão importante: viver de acordo com as expectativas alheias, externas ou introjetadas em mim por outros é ruim para a felicidade. O mesmo Julián Marías que eu já citei diz: mover-se sobre um fundo de pressupostos vigentes. Livro A Felicidade Humana. Por exemplo, que fundo de pressupostos? As conquistas materiais ou amorosas. Aquilo que eu consegui. Consegui porque é o meu desejo ou porque me disseram que aquele carro, aquela casa, aquele celular é o da moda. A pessoa com quem estou. Eu estou com a pessoa para mostrar aos amigos. Isto é um pouco de impedir que o mundo determine aquilo que é o meu objetivo. Sartre, por exemplo, falou de essência e de existência. Não se trata de uma essência minha que eu devo procurar, mas analisar como eu reproduzo ou não as expectativas alheias. Felicidade é sempre complexa, mas seguir o roteiro escrito por terceiros é um caminho que fica ainda mais complicado. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Repito, nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo, disse o mesmo Nietzsche que eu já citei. Pertencer a si mesmo. Não ser tão egoísta ou fechado para o mundo, mas conhecer sobre seus próprios desejos. O saber liberta de ilusões. O mesmo Nietzsche escreveu: existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que querem saber e aqueles que querem acreditar. Os que querem acreditar não serão felizes. Última questão: o animal político. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Quem vive sozinho, disse o filósofo, é uma besta fera, ou é um deus, ou é um animal, ou é um ser divino, porque os animais e os seres divinos são capazes de viverem sozinhos. Para Aristóteles, a cidade era a comunidade soberana entre todas, a polis. Hoje podemos pensar de muitas formas, por exemplo, solidão e solitude. Solidão como um sentimento negativo, solitude como a capacidade de transformar o isolamento em crescimento, por exemplo, um bom grupo de amigos, eventos importantes e significativos, convivência com a diversidade dentro da confiança e do afeto. Menos é mais. Felicidade que reúne pessoas que estejam prontas para o convívio dentro da diferença. Avalie relações que sejam significativas. Não perca tempo em relações superficiais. Viver consigo bem, solitude. Viver com grupos significativos. Ter amigos que desafiem ao pensamento. Poucos, densos, orgânicos, estruturais. Não viver com muita gente. Ter a felicidade de um grupo significativo. Eleger pessoas. Ser seletivo com isso. Em resumo, quando eu falo de felicidade, eu falo de uma prática. Uma prática que envolve o tempo, eu disse lá no início, estar onde você está, evitando o excesso de ansiedade pelo futuro e o excesso de remorso pelo passado. O autoconhecimento, sem o qual não existe felicidade. Sei quem eu sou, não me idealizo, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou perfeito, sou perfectível. Autonomia de poder estar sozinho, solitude. Não interpretar como solidão estar sozinho. É solitude. Eu posso fazer do isolamento uma chance de crescimento e preciso também da comunidade, o animal social de Aristóteles. Preciso viver em um grupo que desafie também as minhas convicções para que eu possa crescer. A amizade é uma prática que envolve recursos como tempo, reflexão, tolerância e o exercício de ir e vir da solitude para o conhecimento. Ela dura a vida inteira, essa prática. Hoje é um bom dia para começar a partir dessa reflexão. Foi um prazer.
Aqui eu cortei porque é bem extenso o vídeo, até cortei o começo também, deixei só a parte mais interessante. Mas depois, se vocês procurarem, tem lá Felicidade por Leandro Carnal, aí tem todo o texto, o vídeo na íntegra. Mas aí, vendo esse vídeo, a gente pensa, né? Ele falou de alguns pontos. Autoconhecimento. Primeiro, eu preciso me conhecer. O que me faz feliz? Quais são meus defeitos? Quais são minhas qualidades? Aquilo que eu comentei de comparação, eu não tenho que viver de acordo com as expectativas do outro. De repente, os outros colocam um monte de expectativa sobre mim, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que conquistar aquilo, mas não é isso que vai me preencher. E também, a gente tem coisas que ele falou que a gente não pode mudar, realmente. Por exemplo, a pandemia do coronavírus, a gente não conseguiu mudar, só que a gente conseguiu melhorar um pouquinho assim, a gente conseguiu ajudar um pouquinho o próximo. Então não adianta eu tentar sozinho ser o salvador do mundo. Primeiro eu tenho que tentar me melhorar e ajudando o próximo mais próximo, o que está ao meu alcance. Não adianta eu querer não dar nem o primeiro passo no degrau e já estar lá em cima no último andar. Então essas reflexões a gente tem que ter sobre a felicidade. E um problema também que causa a nossa infelicidade é que a gente confunde a verdadeira felicidade com o bem-estar material. A gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que ganhar na loteria, a gente tem que ter o carro do ano, a gente tem que ter o celular de última geração, a gente tem que ter uma vida confortável para não precisar nunca mais trabalhar. Mas e aí? O carro do ano, de repente, alguém chega e bate. Se eu depositar minha felicidade no carro, alguém bate, deu perda total. E aí? Acabou a minha felicidade, porque era só isso para mim. Então a gente tem que confundir. Isso não estou querendo dizer que a gente tem que ter uma vida de pobreza, mas a gente entender o que eu realmente preciso para viver. Porque aí, de repente, para eu ficar feliz, eu tenho que conquistar a minha casa. Tudo bem, eu compro a casa. Aí daqui a pouco eu posso comparar com a casa do fulano, que é diferente da minha. Não, mas agora eu preciso de uma casa assim. Eu tenho um carro branco, mas agora lançou um carro assim, não sei o quê, que ele até dirige sozinho. Não, agora eu preciso desse. Então, qual que é a nossa felicidade real? Se a gente for ficar querendo só conquistar, vai ser que nem aquelas pessoas que vivem para trabalhar, se matam de trabalhar, se matam para ter alguma coisa, na hora de usufruir desencarna. E aí? Passou a vida inteira buscando uma coisa material e às vezes não cuidou de você como espírito. E no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Vamos dividir essa resposta por partes. Para a vida material, a posse do necessário. E aí entra naquela questão necessário e supérfluo. Se eu já tenho alguma coisa, por exemplo, eu já tenho um celular, ele tá bom, ele funciona, eu consigo trabalhar com ele, tá lá, tá ok, mas eu vi que agora lançou o celular ultra, não sei o que lá, e aí eu quero aquilo. Mas será que isso é realmente necessário para mim? Aí a gente tem que fazer sempre um balanço do que é necessário e o que é supérfluo na nossa vida. E o necessário para um é diferente do outro. Então, cada um tem que saber da sua própria vida, o que é necessário e o que é supérfluo. Continuando ainda nessa pergunta. Para a vida moral, a consciência pura. Aí que a gente fica pensativo. A consciência é a única coisa que só a gente sabe. Como que está a nossa consciência? A gente pensa muito, quando eu desencarnar, para onde será que eu vou, né? Mas é só parar e fazer um exame de consciência. Quais são meus pensamentos? Quais são minhas atitudes? A minha consciência está pura? Eu consigo deitar no travesseiro e dormir pensando assim, nossa, não tenho pendências com ninguém, fiz o melhor que eu pude? A consciência pura, a consciência limpa é a melhor coisa que a gente pode ter. E aí a gente pensa, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito da minha vida? Será que eu estou nessa existência e eu só não faço mal? Eu vim aqui, não devo nada para ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Mas será que também eu não deixei de fazer o bem?
Quantas oportunidades podem ter passado na nossa vida e a gente não conseguiu fazer o bem, a gente deixou, a gente simplesmente não fez o mal. Então, se a gente chega nessa existência, não fez o mal, mas também não fez o bem, a gente veio aqui só passear. Então, a gente tem muitas oportunidades. Garanto para vocês que se cada um começar a reparar, pelo menos uma vez na semana, a gente tem uma oportunidade de fazer o bem. E não é fazer o bem dando grandes saltos, mudando uma civilização. São pequenas coisinhas, é uma palavra amiga, é um consolo, é um carinho para alguém, é uma pessoa que às vezes está na rua, ninguém nota, você falar um bom dia. Olha lá, não adianta sei lá, tem uma pessoa morador de rua, não, eu não faço mal para ele, eu não vou xingar ele, não vou humilhar, mas eu passo como se ele não existisse. Então olha a oportunidade que eu deixo de fazer o bem, olha a oportunidade que eu estou perdendo. E continuando ainda nessa pergunta 922, que é se há uma medida comum de felicidade. A última parte da resposta fala sobre a fé no futuro. Nós, como espíritas que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos em reencarnação, a gente tem fé no futuro, pelo menos é para ter, né? Então a gente sabe que se eu estou tendo algum problema agora, se a minha vida está de sofrimento, se eu estou tendo muitas tribulações, a gente sabe que dias melhores virão. Se eles não vierem agora, eles poderão vir na próxima encarnação. Eu estou tendo provas, talvez, que estão me burilando para eu vir na próxima encarnação melhor. Então, quem tem realmente essa fé, essa certeza, essa fé realmente consolidada no futuro, a gente sabe que tudo é passageiro. Tem mais uma pergunta no Livro dos Espíritos. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E ele é bem taxativo. Não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então a gente não vai ser plenamente feliz aqui, mas depende da gente ser feliz e ter uma existência um pouco melhor, abrandar esses males. E a Terra nada mais é do que uma escola para a gente. Atualmente a gente tem um mundo de expiação e provas, como a gente sabe, a Terra está mudando para um planeta de regeneração, mas seja qual classificação for, ela é uma escola, é uma oportunidade de aprendizado. E quando a gente fala que a felicidade não é desse mundo, a felicidade não é do mundo de expiação e provas. E aí eu fiz só uma explicaçãozinha, porque a gente fala tanto mundo de expiação e provas, mundo de expiação e provas, e às vezes a gente nem para pensar o que significa o mundo de expiação e provas. Então, expiar é reparar as nossas falhas. Podem ser de outras vidas, podem ser dessas mesmo que eu adquiri, mais débitos. E as provas servem para testar esses conhecimentos, são situações diversas para eu ter oportunidade de reparar. É como na escola. Eu não consigo testar meu conhecimento, tudo que a professora ensinou, quando eu não faço a prova, enquanto eu não fizer a prova. A hora que eu faço a prova, eu falo, nossa, eu preciso estudar mais essa parte. E assim é na Terra, a gente tem a oportunidade de pôr em prática o que a gente aprendeu. Aí tem essas provas. Então, se a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, ela não é um mundo feliz, não tem como a gente ter essa felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade, até um dia a gente atingir essa felicidade plena. E os momentos de felicidade são muito variáveis de uma pessoa para outra. Às vezes a gente ficar no meio de crianças, por exemplo, a gente se torna uma criança e aquele é um momento feliz para mim, um momento de uma felicidade, assim, a gente sente um pouquinho do que a gente pode sentir com uma felicidade plena. A gente tem esses pequenos instantes. Às vezes o momento é ver um sorriso de uma pessoa, é você ver que uma pessoa que você gosta se deu bem na vida, não só materialmente, mas uma criança que você acompanhou, cresceu e se tornou um adulto de bem, é ver um doente ser curado. Então tem muitos momentos que se a gente prestar atenção, a gente pode ser feliz. Só que para isso a gente precisa dar uma limpadinha na nossa lente. E a fé na imortalidade da alma não faz a gente ser imune à dor, mas sim ao desespero. Se eu sei que a minha vida continua,
eu estou sofrendo aqui, não vou me desesperar, porque eu sei que tem um motivo para tudo que eu estou passando. Então, não é porque a gente é espírita, a gente sabe que a vida continua, a gente acredita na imortalidade da alma, que a gente não sente nada, que a gente é uma pedra. Mas a gente não deve ficar desesperado, porque a gente sabe que tem tudo um porquê. E aí vem a questão do bem sofrer e mal sofrer. Se a Terra é um planeta de expiação e provas, a gente tem que reparar o que a gente fez de errado conosco mesmo, com os outros, enfim. A gente sabe que a gente não vai vir aqui numa existência tranquila. Mesmo os missionários, mesmo Jesus, ele teve que passar por algumas experiências. Jesus estava em outro patamar, é diferente, claro, mas ele teve que passar por algumas experiências. Só que jamais ele se entregou ao desespero, porque ele confiava no Pai Maior. Então, o bem sofrer é a gente não se entregar ao desânimo. A gente entender o porquê daquele sofrimento. Não é, eu estou sofrendo tanto, meu Deus, estou desanimada, eu quero acabar com a minha vida. Não é isso. E muitas vezes esses sofrimentos são oportunidades de testar, entre aspas, a nossa fé. A gente fala que a gente tem fé, que a gente confia no futuro, a gente confia na imortalidade da alma, aí vem o sofrimento. Aí é a oportunidade da gente ver se a gente realmente tem fé, se a gente realmente confia em Deus. Aí depois que passa tudo isso, a gente fala, nossa, passou. Então é uma oportunidade da gente se melhorar e da gente nos testar. E a gente também deve evitar a autopiedade. Como eu disse, se eu estou passando por determinada situação, é porque eu precisava passar por isso. Eu não tenho que ficar falando que eu vim ao mundo para sofrer e tudo aquilo que eu coloquei no começo. O sofrimento, ele serve de aprendizado. No mundo que a gente ainda precisa sofrer para aprender. Mas conforme a gente vai tendo esses sofrimentos, a gente vai vendo que, às vezes, o que me fazia sofrer lá atrás, hoje é uma coisa boba. Por uma criança que está aprendendo a pegar no lápis, é um sofrimento fazer uma letra. Aí, quando a gente chega lá no ensino médio, nossa, escrever é facinho. Então, assim, a gente já passou por isso, mas a gente precisou passar por esse sofrimento de pegar no lápis e ficar lá sofrendo para fazer letra redondinha, para a gente aprender. Isso não quer dizer que a gente está fazendo apologia ao sofrimento, não. A gente não está querendo se autoflagelar, nada disso, mas a gente entender o porquê que a gente sofre e que tudo tem uma razão. Esse livro, Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, ele coloca que a felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar. Então, é uma escolha, eu ser ou não o mais feliz que eu possa. E quando a gente fala do título dessa palestra, que a felicidade não é deste mundo, a gente lembra daquela frase, viver no mundo sem ser do mundo. Às vezes a gente fala, mas o mundo está perdido, a gente só vê corrupção, só vê pessoas abusando de álcool, de drogas, pessoas que só pensam no material, pessoas roubando, furtando, querendo tirar proveito. Tá, eu tô aqui, não tem como eu mudar, que nem o Karnal falou. Mas eu posso viver de uma maneira diferente. Todo mundo pode ser corrupto à minha volta, mas eu posso escolher ser diferente. Não é porque todo mundo acha que está perdido, que eu também vou perder a minha encarnação. Que é igual essa figura. Coitado, ele é tão diferente e a pessoa pensa que desperdício, são todos iguais. Então, olha, eu posso estar rodeado de pessoas, mas eu posso escolher ser diferente. Eu posso estar rodeado de maus exemplos, mas eu sou responsável por mim. E aqui só um resuminho das diferentes categorias de mundos habitados. Primeiro os mundos primitivos, depois os de prova e expiações, de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Então, olha lá, a gente está aqui no comecinho da escala evolutiva. Então, é normal, o mal predomina. Se o mal predomina, não tem como a gente ser 100% feliz, porque a gente vai ver o nosso próximo, às vezes, sofrendo, a gente vai ver tragédias, a gente não vai imune à dor do próximo. Então, é impossível ser 100% feliz. Mas olha aqui, quando a gente evoluir um pouco mais no mundo feliz, o bem supera o mal. Para isso, eu já sou feliz.
E no mundo celeste, nos mundos celestes ou divinos, são onde os espíritos puros moram, onde o bem reina sem mistura. Aqui a gente vai ter a felicidade plena. Então a nossa aspiração é evoluir para passar daqui para cá. E é para isso que o nosso Pai nos criou, para a gente ser feliz, para a gente ser puro. Então, qual que é a rota da felicidade plena? Se eu colocar lá no GPS, pode aparecer 625 rotas. Aí eu fico perdido no GPS. Para um, a rota da felicidade é para cá, para outra é para cá. A rota da felicidade é uma coisa individual. Depende da nossa evolução moral. Se eu preciso atingir, se a minha finalidade como espírito é ser perfeito, eu preciso para isso evoluir, para chegar até a perfeição. E a evolução moral depende de cada um. A gente pode tentar evoluir com o nosso próximo, a gente pode ter exemplos, mas ele pode evoluir e eu ficar. A prática da caridade faz essa felicidade coletiva. Quanto é bom a gente poder ajudar uma pessoa, não só materialmente, mas aquela sensação de bem-estar quando a gente faz o bem ao próximo. Quando a gente tem o amor verdadeiro pelo nosso semelhante. E se a gente tem esse amor verdadeiro, a gente não vai fazer nada para ele que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Então, quando a gente atingir a evolução moral, quando a gente praticar a verdadeira caridade, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, tudo que me leva somente aos prazeres mundanos, somente ao apego material, e amar verdadeiramente o nosso semelhante, aí sim a gente vai ser feliz. E no mundo de expiação e provas, com tanto sofrimento, como a gente sabe, com tantas mazelas, com tantas pessoas vivendo diferentes problemas, diferentes tormentos, é impossível a gente ser feliz completamente. É impossível você, por mais duro que você seja, você ser feliz vendo o seu próximo sendo infeliz. E o Aristóteles, que eu falei que eu sou fã, né? Fala que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Eu não posso ser feliz se eu não trabalhar. Se eu não trabalhar para a minha evolução, se eu não trabalhar para o bem do meu próximo. Ociosidade não serve para nada. Então, se eu quero ser feliz, se a minha aspiração desde pequeno, eu preciso trabalhar. E como encontrar a felicidade? Dentro ou fora de nós mesmos? A felicidade completa só quando a gente atingir a perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. Está no livro O Céu e o Inferno. E quem é responsável por nossa purificação completa? Nós mesmos. Então não adianta a gente buscar a felicidade lá fora. Eu tenho que buscar a felicidade dentro de mim, através da minha melhoria. E o Leon Tolstói fala que a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Então aqui a gente pode ter sim vários momentos de felicidade, principalmente fazendo o bem, tanto para o próximo como para mim mesmo. Quando eu melhoro, quando eu corrijo um defeito, quando eu corrijo algo que me fazia mal ao próximo, eu estou fazendo um bem para mim também. E aqui eu peguei numa página de psicanálise algumas dicas para a gente ser mais feliz. Então, aceite a natureza fluida da felicidade. Porque a gente sabe que a felicidade é passageira nesse mundo, assim como a tristeza. Cultive a autenticidade, seja você mesmo. Não seja o que as pessoas esperam que você seja. Seja o melhor por você e para você. Abrace sua própria vulnerabilidade. Entenda seus defeitos. Não se julgue, não se culpe por ter esses defeitos, mas procure melhorá-los. Seja gentil com você mesmo. Aceite o que você tem e busque o que você quer. Mas sem ser aquela busca incessante somente pelo material. Seja grato pela vida, por tudo de bom que a gente tem. Pratique atividades físicas, cuida do seu corpo também, que é um instrumento que a gente recebeu para poder pôr todas as provas em prática e para poder evoluir. E busque o equilíbrio em todas as situações. E na questão 921, está perguntando: pode cada um gozar de uma felicidade relativa?
O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Por conta daquilo tudo que a gente já viu, pelos tormentos voluntários, por todo o bem que eu deixei de fazer, todos os débitos que eu contraí. Então, a felicidade é a gente que tem que buscar, depende de cada um de nós. Somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Não adianta a gente terceirizar a nossa felicidade. Terceirizar nossa felicidade para o companheiro, para a companheira, para os filhos, para a família, para os pais. Porque a gente vê em cada um como espírito. Os que estão ao nosso redor são para nos ajudar a ter esse fardo um pouco mais leve, mas nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Não é o bem material, não é o trabalho, não são outras pessoas, somos nós. E por que nós somos responsáveis pela nossa felicidade? Porque nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução. Ninguém vai poder evoluir para a gente. Alguém pode ajudar a gente a melhorar, pode apontar alguma coisa. Sempre tem aqueles anjinhos disfarçados no nosso caminho que impulsionam a gente para evoluir. Mas ele não vai poder fazer nada se eu não quiser. Então, nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. E agora, para terminar, eu quero colocar uma música, talvez vocês já tenham visto ela em uma outra palestra minha, mas ela vem muito a calhar com o tema da noite. E aí, enquanto vocês ouvirem, tentem fazer esse exercício de consciência acompanhando a letra dela. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz,
necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Então fica para terminar a reflexão dessa música e do que eu preciso para ser feliz e do que eu posso fazer para eu ser feliz. Agradeço a presença de todos e agora a gente vai passar para os passos, vamos ficar em oração, em silêncio e refletindo sobre o que a gente pode fazer por nós, pela nossa existência. Boa noite.